Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Está oficialmente inaugurado o nosso primeiro episódio do podcast Rally de Ideias. É isso mesmo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer a cada patrocinador, a cada apoiador que nos ajudou. Tá passando aqui na tela para vocês verem o Colégio Itop, que sem eles com certeza não seria possível, né? Esse podcast, o espaço da estrutura que a gente tá usando é daqui do Unitop, né? Se você não conhece, eu vou deixar o Instagram deles para vocês acompanharem. É uma universidade muito legal, tem um colégio de ensino fundamental e médio. E eu sou muito suspeito a falar porque eu estudo lá e realmente é um colégio muito legal, beleza? Também a gente tem os outros patrocinadores, que é a Aqui Jogada. Aqui Jogada, pra quem não sabe, cuida do meu estilo, beleza? As minhas roupas, essas coisas, tudo são daqui Jogada. E a Arena 51, que nos proporcionou essa mesa incrível que a gente tem aqui, beleza? Olha só, como vocês estão vendo aqui, o Wallace já tá aqui com a gente. Temos aqui os finis, os doces, os salgados, né? E vamos lá. Para fazer uma breve apresentação do Wallace, pra quem não conhece, é o cara que embala as noites de Palmas. É isso mesmo, o cara é brabo. Gostaria primeiro de agradecer, viu, Wallace, pela sua participação do nosso primeiro episódio, né? Fique livre pra falar sobre os temas que a gente vai abordar aqui, beleza? Primeiro eu gostaria que você se apresentasse, me falasse aí como que a música entrou na sua vida, com quantos anos você tinha, e se você tinha alguma referência, alguma pessoa que você se inspirava. Bom, primeiramente, satisfação para quem já me conhece, quem não me conhece, eu sou o Wallace Mu. Bom, tudo começou quando eu tinha o quê? 12 para 13 anos, foi quando começou ali aquela paixão, aquele gosto por som automotivo. O som automotivo que me trouxe até hoje em dia para as pistas e eu fico muito feliz de saber que o som automotivo tá voltando de novo à ascensão. Mas desde o começo ali, o gosto todo que eu tive foi através de um padrinho meu, isso lá em Parauapebas, lá no interior do Pará. Foi onde eu nasci, que ele trabalhava numa rádio. Legal. E aí ele me levou pra rádio pra poder conhecer um pouco como que era o trabalho dele. Eu tinha curiosidade, né? Aham. Já mexi um pouco ali em computador. Nessa época a internet não era tão boa quanto é hoje em dia. Com certeza. Então, assim, naquela época a minha primeira referência foi Aham. David Guetta e os caras que tocavam som automotivo em Araguaína. Tipo, DJ Gilberto é o Bicho, onde tinha F-250 Nega Cabulosa também. Foram inspirações, assim, da minha infância onde Cara, que nasceu legal. a vontade de falar, eu quero ser DJ. Começou desde aí esse sonho, esse desejo. Entendi. E no caso você falou aí que esses DJs são de Araguaína, no caso, com quantos anos que você veio aqui pra Palmas? Com 17 anos. 17 anos já tava aqui em Palmas? 17 anos. Com 17 anos, no caso, você falou que conheceu e se apaixonou pela música a partir dos 12 pra 13 anos. 13 anos. Com 17 anos, você já tinha uma ideia do que você queria? Já era baseado o que você queria fazer? Eu já tinha em mente, eu já visualizava já. Graças a Deus eu posso dizer que hoje em dia onde eu tô é o que eu imaginei há 10 anos atrás, posso dizer. Nossa, muito legal. Você, no caso, teve uma oportunidade que talvez alguns DJ hoje não tiveram, né? Por exemplo, antes mesmo de atingir a maioridade, você já tinha basicamente um plano de carreira mesmo, né, na sua área. Sim, tá interessante você falar isso, que eu nunca tinha parado pra refletir sobre Com isso. certeza, porque Mas- eu não sei basicamente assim como é que é a história do Alok, né? Mas eu não sei se o Alok teve esse privilégio, pô. Eu não sei. Eu penso assim que ele já vem do berço, do pai, da mãe Sim. dele, eles já eram DJ, então ele já cresceu naquele meio, que né? legal, já é uma coisa que Agora, uma curiosidade já, que tipo, eu não sabia. a minha família já não tem nada muito de músico. A gente, na minha família Você é um dos mesmo, não tem primeiros nada de ou o música. primeiro? O primeiro. Caramba, que legal. Que foi pro lado da música, que hoje em dia, digamos Aham. que vive só disso, graças a Você Deus. acha que por ter sido o primeiro, isso pode influenciar assim um pouco na questão dos seus filhos? Você acha que você tem filho hoje? Tem. Hoje em dia Quantos eu tenho, anos tem? graças a Deus, eu tenho 3. Tenho uma Três? filha, que é a minha mesa de 8 anos, né, a Sofia, e tenho 2 enteados, que é a Agatha e o Matheus. Você acha que você acaba sendo uma referência pra eles? Você acha que eles podem querer seguir também nessa carreira através de você, por causa de você, por influência sua? Os outros dois mais velhos, não. Talvez a pequena, a caçula, a Sofia, até que sim, né? Que ela curte essa parada Aham. de viajar, essas coisas. Já os outros dois mais velhos, eu creio que não, que eles não são muito ligados à noite. Eles não gostam de ficar acordado até tarde. Esse cara só quer ficar na tela do celular e dormir cedo. Ainda sem sair dessa pegada de como você começou e começou a jornada, eu gostaria de saber a curiosidade que eu tive quando eu te conheci, que é o nome. De onde que veio esse nome? O Wallace Porque Mu, o como Wallace que é? Mu, né? A gente até decidiu, eu e a minha produtora, a gente até comentou que surgiu a ideia de um jogo chamado Mu Online. Aí a gente decidiu que até resumir, que eu ia só falar que é por causa de música, né? Que abrevia o Mu, fica o Wallace e o Mu de música. Verdade. Mas na verdade era por causa de um jogo chamado Aham. Mu Online, que a gente jogava isso aí quando eu tinha essa faixa etária de 11, 12 anos, que é um jogo de RPG.
Na época do World of Warcraft, eu não sei se tu... Não, tu acho que não era nem vivo Com nessa certeza eu época. não peguei essa ideia. CS, Counter-Strike. Ah, peguei, beleza. Tu já pegou esse mais o final já. É. Então, lá, o meu perfil no jogo era o Wallace Mu, porque o nome do jogo era Mu Online, o meu avatar, o meu perfil lá era o Wallace Mu. Então daí veio essa coisa. Só que antes de eu escolher o nome artístico e definir o Wallace Mu, eu já testei vários nomes, assim, DJ Todinho, DJ Pernalonga. Já pensei até de ser o DJ Bob Esponja. Você tinha algum apelido na sua adolescência? Na minha adolescência, me chamavam de bola. Aham. Que eu era bem gordão, aí me chamavam de também. bola. Eu também era. Mas nunca passou na minha cabeça de ser DJ bola. Já pensou DJ Pernalonga, que aí depois quando eu quebrei a perna eu dei uma agrescida, aí eu dei uma esticada, né? Aham. E aí eu pensei DJ Pernalonga, DJ Camaleão, até que nos meus 17 anos, quando eu vim pra cá pra Palmas pra fazer faculdade, foi quando eu falei, não, eu preciso já ter isso definido, como que eu quero ser chamado, né? E aí eu falei, não, vai ficar o Wallace Mu e foi. Sofri muito preconceito por causa do Mu, né? Todo mundo, Mu de vaca, né? Boi, mas graças a Deus foi. Pra gente fechar um pouquinho desse quadro, assim, sobre a sua jornada, eu gostaria de saber o seguinte. Você acha que os artistas que eles te influenciaram no começo, você acha que na situação que você tava naquela época, sem pouca internet, você um dia chegaria ao mesmo patamar que eles? Ou você sempre pensou assim, não, vou começar e aí vou ver no que vai dar? Você foi muito assim no, vamos começar e ver o que vai dar. Eu sempre tive em mente o que eu queria. Tipo assim, eu sempre visualizava ali grandes palcos, muitos efeitos. Naquela época não tinha tanto isso, mas eu já imaginava palcos grandes e um público grande. Entendi. Eu imaginava que eu queria isso, tocar pra multidão, tocar pra muita gente. Cara, muito legal, velho. Não, é uma coisa legal, porque, tipo assim, pra quem não sabe, ser DJ hoje não é uma coisa muito fácil, porque pra ser DJ você tem que ter equipamento, você tem que ter um tempo dedicado, você tem que ver o que você vai abordar, qual público você vai querer atingir. No caso, hoje o Wallace, ele trabalha com festas de 15 anos, né? E casamentos, e por enquanto só esses dois, e formaturas. Pois é, então, tipo assim, é um público que você tem que separar bem o que você vai querer fazer, com certeza, né? E outra coisa também que eu queria saber, já entrando nessa parada de evento, qual que foi o seu evento e como que foi o seu primeiro evento como DJ oficial? Cara, meu primeiro evento de DJ oficial, deixa eu parar pra pensar aqui, porque a gente pode dizer que eu tive duas trajetórias, né? Antes da pandemia, um começo, e depois da pandemia, um outro start. Mas pra mim o mais marcante, assim, foi depois da pandemia, quando eu tava voltando nos eventos, eu fui convidado pra tocar no 15 anos. Esqueci até o nome da moça agora, mas eu lembro que o nome da mãe dela era Emanuela. Uhum. E eram 15 anos bem humilde, cara, bem simples mesmo, bem pequeno. A quantidade de público que tinha lá era 10 pessoas. E foi a primeira vez que primeira vez não, porque antes eu já tinha tocado pra público pequeno. Só que na balada, quando você vai tocar no evento de bilheteria, que você tá ali no início, que tem pouca gente, você não sente tanta diferença, porque você vai tocar as músicas que você gosta, aquela coisa toda. Uhum. Agora, quando você já se trata de um evento particular, que tá você e 10 pessoas ali na sua frente, tipo assim, se você não tiver muito animado, ou não acertar a música, digamos assim, não tiver um feeling de pista muito bom, você acaba não agradando a galera e fica aquela coisa morta. É verdade. Então, pra mim, esse primeiro 15 anos que eu toquei, depois quando finalizou a pandemia, foi uma coisa assim, porque foi a primeira situação que eu me deparei com isso. Cara, eu vou tocar aqui pra 10 pessoas, e agora, né? Mas eu acertei a música, graças a Deus, a galera animou. E aí eu fiquei tocando uma atrás da outra naquele mesmo estilo que eu vi que eles gostaram. E graças a Deus, assim, foi incrível. Depois dele eu comecei a pegar gosto. Aí foi quando eu comecei a focar em 15 anos, em casamento e formatura. Porque daí eu já sabia que, dependendo do evento, sempre é um público mais reduzido, sabe? Sim. 60, 100 pessoas, não é igual um evento de bilheteria que vai dar mais gente, tipo 200 mil, certeza. 4 mil pessoas, Verdade. entende? E aproveitando que você falou sobre o público atingido, em questão de interação, em questão de público e em questão de a gente estar numa festa agora, você acha que é mais difícil você lidar e tentar agradar um público de uma festa de 15 anos ou de um casamento? Porque o casamento pode ser que tenha aquela pegada mais séria, né? Uma pegada mais, tipo assim, alguém tá casando, né? Já o 15 anos é uma coisa muito mais de momentos, né? Tipo assim, uma festa, geralmente é debutante, né? Uhum. E aí, no caso, você vai ter que criar totalmente um ritmo de música diferente, né? Como que você faz isso? Eu acho mais difícil 15 anos. Mais difícil 15 Sendo bem anos? sincero, eu acho mais difícil 15 anos. Por causa de estar lidando com adolescente? Ou não? Você acha que isso não tem influência? Também. Eu tenho contato diretamente com a debutante.
e com a mãe da deputante. Então, assim, o colapso eu vejo que entra porque a gente tem que agradar a deputante, a mãe da deputante, o pai da deputante, Verdade. os convidados, o avô, o tio. Então, assim, o casamento não, já é uma galera, já é só o noivo e a noiva, que a gente faz uma reunião de alinhamento ali antes, entra no consenso, não, quero que toque isso aqui. Beleza. A gente vai fazer o set e lixa em cima daquilo dali que eles pediram. Entendi. Agora já o 15 anos é muita gente assim se agradar. Graças a Deus tá dando certo. Não, Porque sim. hoje em dia eu tô, como é que fala? Me consolidando mais na base do funk, só que um funk sem baixaria, sem palavrão, que chama importante de também. funk E já light. aborda aquela questão de formatura, né? Porque tem um colégio, você não vai colocar um funk... Pesadão, não Verdade. Uma pergunta que eu tive curiosidade de saber quando você falou aí sobre o casamento. Em quanto tempo que uma pessoa que vai casar, ela contrata seu serviço? Cara, 2 tipos de cliente. Tem muito cliente que fecha com 1 ano e meio de antecedência. Tipo, a gente tá com muito casamento agora. E 15 anos pra 2026, já fechado, graças a Deus. Só que também tem muito noivo e muita noiva que deixa pra vir correr atrás disso ou alinhar isso com 1 mês antes, sabe? É porque também E acho que muitas vezes pode ser acaba uma coisa que... Não encontrando data. Pode ser uma coisa que talvez eles não dão, Tanta eles, importância, não tava nem eles também devem lembrando. pensar assim, é um DJ, então ele vai estar com a mesa pronta, eu vou chamar ele vai chegar e vai tocar pra gente. É. Porque, por exemplo, quando a pessoa vai casar, eu já acompanhei bastante assim, né? Pra quem não sabe, eu sou designer social media. As pessoas, em questão aos outros serviços que não é DJ, elas procuram com muito tempo antes. Tipo assim, o buffet, o local, elas procuram porque são Tudo. coisas que elas dão mais importância. Você acha que, no caso, o DJ é um serviço que as pessoas lidam como se fosse um trabalho fácil, entre aspas? Depende muito do 50% não dá muita importância. Eles pensam que é uma coisa, eu vou conseguir de última hora ali. Uhum. E dos outros 50% é a galera que se importa, que faz questão de estar ali no casamento deles e ter um destaque maior, sabe? Entendi. Se for colocar na balança 50% não dá muita importância, pensa que vai ser só um cara que vai colocar só a música ali pra tocar. E tem os outros 50% que pensam, não, eu quero faço questão de ter um DJ na minha festa. Sim. Porque eles já consomem conteúdo, já gostam, já tem conhecimento, já foram em alguma balada que teve DJ e eles acabam querendo ter essa experiência no casamento deles. Já tem outros que não, então é meio relativo isso. Entendi. Também queria perguntar pra você, qual é o lugar onde o Wallace Moore hoje gostaria de tocar? Tem um sonho de tocar, mas que ainda não tocou. Cara, um lugar assim que eu tenho vontade de tocar que eu não toquei ainda. Vamos colocar aqui... Cara, um lugar que eu não toquei que eu tenho vontade de tocar ainda. O Arung é um clube de festa. Um clube de festa? Eu fico pensando Fica qual onde? set eu iria fazer lá. Curitiba. Fica em Curitiba, né? Como que é a preparação de um evento grande? Como que você se prepara para um evento grande? Bastante reunião antes, Uhum. principalmente com o contratante. Toda a questão, porque hoje em dia eu tô pensando só da gente confirmar se o Arung é em Curitiba mesmo. Agora eu fiquei na dúvida. Bora dar uma olhada aqui, Vamos confirmar isso. pra gente não passar... Como é que você escreve? WARUK UNG, ó. Opa, UNG. assim? Ó, o Arung Clube. Itajaí, Santa Santa Catarina. Catarina. Santa Catarina. Aham. Bora procurar algumas imagens aqui. Vou botar aqui algumas imagens, deixa eu ver se vai focar direitinho, só pra vocês verem basicamente onde que o Wallace Moore queria estar. Aqui dentro? É aqui? Isso daí, mano. Caramba, cara. Aí teve um episódio que esse local pegou fogo, eles refizeram agora, tem uma nova Aham. temática. Tem todo o porquê ver disso aqui. aí. Eu acho que talvez não vai focar direito, mas eu vou ver se na edição colocar a imagem pra vocês verem. Olha só. Caramba, cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você Manda. entende? Aqui é um DJ que tá tocando, é? É um Isso. DJ? Beleza. Essa mesa aqui, esse equipamento todo, é usado por todo DJ? Tem todo esse equipamento aqui? Ou não? Se ele leva ou se já tem na casa, Se ele leva é isso. variável, no caso depende. Tem o cara que vai levar, mas às vezes dependendo da logística não compensa. Então, muitas das vezes a casa já tem isso lá acomodado, né? Uhum. Pro DJ usar. Ou eles contratam de empresa que fica responsável por fornecer isso aqui pro DJ, né? Aham. Que aqui no caso é 4 pá de 3.000 Nexus. E eu creio que aqui deve ser um JM 900 Nexus, um J1000 Deixa eu fazer uma Nexus. pergunta agora, uma curiosidade pra gente fechar essa questão do equipamento. Ah. Se o DJ chegar no equipamento do local e ele for um pouco diferente do que ele trabalha, isso influencia no decorrer do serviço dele ou você acha que é uma coisa padrão?
vai depender da experiência que ele já tem em contato com os equipamentos, né? A diferença maior que vai ter é do vinil pra CDJ. Isso é que vai definir muito. O cara que já tá acostumado a tocar muito com vinil, pode ser que ele estranhe um pouco essa CDJ. Mas, na teoria, digamos que é a mesma coisa. A base de tudo vai ser a virada. O mix é que vai misturar uma música na outra ali. Entendi. É mais a questão da manipulação, porque o vinil é um prato grande, a CDJ é um pratinho menor. Saquei. Deixa eu te perguntar agora uma coisa da sua vida além dos palcos. No caso, assim, o Wallace Mu fora dos palcos. Você já pensou em mudar de ramo? Já pensou em trocar de serviço, de ser outra coisa? Jones, assim, atualmente não. Atualmente eu pensei em ampliar o segmento. Até que agora a gente tá com a questão de... Pra integrar o show, personagens animados, né? Que são pessoas fantasiadas. Então sempre tá buscando evoluir. Mas assim, sair do meu ramo atualmente não. Porque é uma coisa que eu sempre gostei. Já fiquei dividido entre o mundo da Apple e o mundo do DJ por muito tempo. Fiquei 10 anos trabalhando autorizado da Apple. Então assim, hoje em dia, por eu conseguir estar só nisso, tá vivendo só disso, graças a Deus eu tô muito grato e... No caso, você tá feliz fazendo aquilo que você gosta e... Sim, por enquanto, não, como também... Eu imagino, né, que você tava contando aí, não tem nada dando errado, empatando o seu trabalho, então você pretende continuar aí por aí até quando Deus quiser, enquanto né? Deus quiser, tipo, sei lá, até os meus 45 anos aí, ainda tá fazendo show. Em nome de Deus. Beleza. Continuando nesse bloco ainda, queria perguntar pra você. Dá pra viver bem em Palmas, sendo DJ? Cara, se dá pra você fala financeiramente, Isso, em Palmas, só Palmas aqui, só no Tocantins. eu creio que não. Sendo bem sincero, eu creio que não. Se fala uma pessoa que chega agora e tá começando do zero, meio complicado, meio complexo. Até porque o custo de vida aqui eu acho um pouco elevado. Sim. Não que seja caro, mas as coisas aqui eu acho um pouco caro. Então, Eu também. a pessoa que tá chegando agora, que tá começando agora, é meio complexo. Tipo assim, eu tô colhendo frutos de 10 anos, de 8 anos, Com 10 certeza, anos. você começou novo também, né? Então, hoje em dia eu já rodo o Tocantins inteiro, a gente já tá tocando também em outros estados. A gente vai pra São Paulo agora, a gente tava na Bahia, Mato Grosso, Pará, Tocantins, os interior quase todos. Então, assim, é muita coisa que tem movimentação no fluxo. Você citou aí agora que você tem essas experiências aqui nacionais, no cara fora de Tocantins, né? Você tem alguma experiência internacional, fora do país? Não, ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Mas Sobre a gente tá visualizando então- um casamento que é o Elding que fala. O Elting. O Elding. Eu acho que é o Elting. West. Eu me perdi agora. Eu acho que é o Elting. Que é de casamento a Eu acho que é isso, se eu não me engano. Elding. Nesse Então, sentido. ele vai ser fora do Brasil. Isso. A gente ainda tá alinhando isso ainda, mas é pro final de 2016 ainda. Em nome de Jesus, vamos entregar na mão de Deus pra ver se vai dar certo. Que seja feita a vontade dele. Amém. Eu ia perguntar pra você, no caso, então, como você só teve experiências nacionais, qual a diferença que você notou em relação às outras cidades e aqui pra Palmas? Em questão de tudo, público, estrutura e etc. Qual você me chamou mais atenção? Você Quais, fala? quais são as diferentes, tipo, as principais diferenças, tipo assim, acho que o público de, por exemplo, São Paulo é um público mais agitado lá, a estrutura dos lugares onde eu toco eu também achei muito melhor, esse tipo de coisa, assim, esse digamos, um parâmetro. A primeira diferença que eu acho maior quando você vai tocar fora, eu acho que é aquele velho ditado, né? Santo de casa não faz reza. Então eu vejo que... Não tô reclamando de nenhum contratante, tá, gente? Aqui sempre eu sou muito bem recebido, graças a Deus. Todos os nossos parceiros, Caio Som, todos os cerimonialistas, todo mundo que a gente trabalha junto, muito bem recebido. Porém, quando a gente vai pra fora, é uma atenção redobrada. Até para não poder dar nada errado, então acaba que o contratante, por estar organizando essa logística à distância, para ele, até para evitar qualquer tipo de falha, então a gente acaba recebendo uma atenção maior do que aqui. Até porque aqui a gente tá acostumado, agora para fora não. Então, assim, todo lugar para se dizer que sempre quando a gente vai para fora é diferente, é uma experiência nova, é legal, é gostosa.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria saber de você, como que é pra você hoje ser uma referência, tipo, muito grande quando a gente fala em DJ aqui em Palmas? Porque quando a gente marcou com você, né, eu dei uma pesquisada e tudo mais, e realmente eu vi que você é uma referência muito grande, tanto é que algumas pessoas aqui mesmo da faculdade já te conheciam, né? Gratidão. E eu queria saber pra você, queria saber de você como que é, assim, como que é pensar assim, caramba, velho, tipo, eu sou uma referência no mercado onde eu atuo há tanto tempo. Ao mesmo tempo que eu tento pensar isso, eu não quero pensar que eu sou referência, eu quero pensar que eu tô sempre aprendendo. Uhum. Porque eu nunca quero falar, já tô aqui, eu sempre quero um pouco mais, entende? Entendi. Nunca tá bom. Sempre um Cara, isso pouco é uma mais. ideia muito boa. Então, tudo bem, se as pessoas me veem como experiência, gratidão, mas isso quer dizer que eu ainda tô começando, ainda tô aprendendo Entendi. sempre, a É cada porque, dia no caso, mais. você sempre quer mais. Você não pensa assim, já tá bom, já sou referência, eu vou continuar assim aqui. Não, você quer estar Não, sempre eu quero evoluindo, estar né? sempre evoluindo mais E no e mais. caso, pra essa evolução, você acompanha outros DJs de fora ou que tem uma visibilidade maior que a sua pra tentar seguir o que esses caras fazem? Você hoje tem esse estudo sobre de como que tá o mercado atual Sim, de DJ? sim, sim. Constantemente. Um conceito que eu sempre tento estar trazendo mais é a gente juntar um pouco ali da música ao vivo, da banda, com a questão do DJ. Uhum. Eu acho que isso é o que acaba integrando a ideia dos dançarinos. Que agora a gente tá colocando dançarinos no show também. Caramba. Porque devido o público muito grande de 15 anos, cara, e pista de 15 anos, pra você manter a atenção deles por muito tempo, é muito complexo. Então acaba que você tem que ter muita coisa diferente ali acontecendo durante um show de 2 horas e meia, pra prender a atenção do público. Senão a galera escuta uma, duas músicas ali e vira de costa e depois, Verdade. E entende? querendo ou não, o DJ, eu acho que com certeza ele percebe quando a festa está morrendo, né? Tipo, quando Quando as tá pessoas esfriando ali. já não estão ali sentindo mais o clima da música, né? Já aconteceu com você? Já. E como que você lidou, assim, com isso, com essa situação? O que que você pensou, tipo, o que eu vou fazer e o que que você fez? Cara, qual música eu vou colocar agora? O que vem na minha cabeça, né? Qual música eu vou E colocar o que que eu vou agora fazer pra pra tentar animar? animar essa galera? Porque, querendo ou não, uma coisa que eu acho que acontece com o DJ é porque, por exemplo, numa festa, acho que você falou aí, tem um público ali de umas 1.000 pessoas, 2.000 pessoas ou pra mais, né? A gente tá falando de 3.000 pessoas, ou seja, a gente tá falando de 3.000 pensamentos, 3.000 cabeças que pensam diferente, com 3 gostos diferentes, ou seja, Tudo você pode muito bem colocar uma música que vai animar 250, mas as outras... Aí a ideia é jogar uma música ali, um hit ou alguma coisa que a maioria, vamos apostar, que conheça, pra daí eles começarem a se mexer e contagiar a energia dos outros. Aí onde entra a ideia da dinâmica com o microfone, Sim. de mandar levantar a mão pra cima, ou alguma coisa assim do tipo, que é pra poder reconectar e levantar a energia de novo do público. Quais são os botões que você usa, assim, quando você pega o microfone? O que você geralmente fala? Cara, jogar a mão pra cima, se tem alguém cansado aí, eu vim pra bagunçar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já teve alguma festa ou algum evento que você tocou e que você não era o único DJ da festa, do evento? Já, sim. E como que foi pra você essa experiência? Legal, gostoso. Você achou legal, tipo, tocar Até com outro porque DJ? você acompanha a experiência de outro cara tocando antes, você vê, então você já pensa, porra, o cara fez daquele jeito, depois eu vou fazer diferente. É muito mais legal. Entendi. Você acha que você acaba aprendendo um pouco com esse cara, compartilhando ideias? Ou a experiência que você teve, você pensou em um estilo de música, ele pensou em outro diferente, acabou que rolou assim, não digo uma briga, mas uma discussão de qual que a gente ia usar, alguma coisa do tipo? Sim, até porque normalmente, tipo assim, quando tem isso de 2 DJ, Aham. vamos trazer para eventos corporativos, que é o cenário que eu atuo. Normalmente vai ter o cara que vai fazer a parte da recepção, as músicas protocolares, que ele vai tocar música mais calma, mais lenta. E aí depois quando eu entro ali, depois da banda, já é com música mais pra cima, que já é com funk, já é levar o público pra outro nível, digamos assim, Entendi. de agitação. Outra pergunta que eu queria fazer pra você. Qual foi o pedido mais sem noção que já te pediram numa festa? É até feio falar esse nome aqui, né? Chega, engasguei aqui. Engasgou. Mas por quê? Por que você diz isso? Pederastia? Por causa era um nome de funk, né? E aí, o que você fez? Aí eu falei, não rola, não casa de eu tocar aqui essa música. E era num casamento, inclusive, né? Era um casamento. Era num casamento. E ele Mas pediu sempre um tem funk. a pessoa sem noção que chega lá e fala, véi, toca essa... Cara, eu posso dizer que hoje em dia eu toco quase todo estilo de música que tem. Aham. Então,
Mas sempre tem uma pessoa abençoada que chega ali pra você e fala, véi, toca tal música. Eu falo, mano, nunca nem vi essa música. E como que você fala ou não? Como que você diz assim, não Rindo, dá? eu falo, ó, me perdoa, mas eu nunca vi essa música, pelo amor de Deus. Me perdoe. E aí a pessoa fica. Tem alguns que ficam grilados, mas tudo bem, segue o baile, né? Aham. E já chegou pessoas bêbadas te fazer esse pedido? Já. E Tipo o assim, que de aconteceu? todo tipo. O cara ficou grilado, cara. O cara ficou grilado. Porra, tal, você é pá. Eu falei, irmão, não tem. Calma, eu tô aqui agora. E aí, no Mas caso, depois você. Isso já chegou, alguma situação dessa, chegou pra dona da festa e você teve que tirar uma satisfação com ela ou sempre ficou de boa depois que aconteceu isso? Não, graças a Deus sempre ficou de boa. Sim, graças a Deus sempre ficou de boa. Ah, entendi. Sempre, Porque, por exemplo, você vai estar graças a lá. Deus. Porque, por exemplo, acho que a pessoa que pede isso, ela pode pensar, não, o cara tá contratado, então o que eu pedi ele vai colocar. Só que não é bem assim, né? As contratantes, graças a Deus, nunca tiveram isso, né? Com contratante, não. Só convidados dos contratantes que sempre vai lá às vezes e dá esse desleixo. Na verdade, pode ser que durante a festa você nem veja a contratante, né? Tipo, ela já confia no seu trabalho, ela nem... Ela tá lá curtindo de boa, pode acontecer, daí eu falo, olha, vai lá e vê com a contratante pra ver se pode, né? Ah. Ou alguém da produção que tá ali perto do palco, se o cara tem gente que sobe no palco, cola lá do lado e quer trocar Você tem uma ideia com equipe? seu Você amigo. leva uma equipe? Quantos integrantes tem a sua equipe? Hoje em dia, no total, se a gente for colocar, são 2 dançarinos, Uhum. aí tem um hold e tem a minha produtora. Sim. Então, comigo, no total dá 5 pessoas. 5 pessoas, né? Aham. E aí, no caso, essas pessoas, elas te acompanham desde quando? Cara, desde o meio do ano pra cá pra frente. Então vai dar um ano, não, menos de um ano. Vai dar o quê? Uns A 10 gente tá meses. em 5... Um mês 5. Uns Então 11 vai dar meses. uns 11 meses, mais ou menos. Isso. Que a gente tá se adequando a isso ainda. Porque desde o meio do ano passado pra cá que a gente tá enquadrando a questão de encaixar os dançarinos, né? Entendi. Que é a nova performance pro show. Cara, a que gente legal. tá E querendo ou não, é adequando uma isso. coisa original, né? Tipo, você... Cara, o cara vai trazer... vai controlar as músicas do nosso evento e ainda vai trazer quem dança no evento, cara, com Isso. certeza. Porque, por exemplo, pode ser que numa festa de 15 anos ou em alguma festa de trabalho, o lugar não tem, né? Não vai ter dançarino, né? E você Não, já leva. normalmente não tem. Aí eu levo ele, que eles fazem parte do meu show, eles ficam comigo lá no palco. Às vezes eles descem também, então ajuda a interação pra gente fazer alguma brincadeira lá na hora. Isso é bem divertido. Eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser que ela aconteça frequentemente, mas assim eu vou fazer. Manda. Você já teve que tocar uma música que você não gosta, de jeito nenhum, e você, pô, de novo, vou ter que tocar essa música? Já aconteceu? Já. Qual que era a música? Funk com palavrão. Uhum. Proibidãozão, saca? Eu não curto muito tocar esse tipo de funk. Nada contra os meus parceiros de trabalho aí que gostam, que amam esse tipo de segmento, mas eu particularmente eu não curto, saca? Eu não me sinto Entendi. bem tocando funk com muito palavrão, aquelas... Porque tem uns que a galera pede, mano, que você fala, caraca, onde que você achou essa música? Não, e irmão? é a música que quando Existe chega, tu isso. já pega, caraca, não. já fica Já. Só que você não pode demonstrar, né? Não, calma que tem que tocar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você não fosse DJ, o que você seria? O que eu seria? Eu ia mexer com celular. Celular? Técnico de celular. Você tem alguma experiência? Você chegou a fazer algum curso? Você tentou seguir essa carreira? Ou era uma paixão que você tinha além de ser DJ? Eu sempre me amarrei muito em tecnologia, né? Uhum. Acho porque eu sou aquariano, inclusive tenho até tatuagem do aquário. Então eu amo tecnologia, cara. Tudo de tecnologia eu amo. E desde moleque eu sempre fui apaixonado por produtos da marca da Apple. Caramba. Então eu gostei tanto, visualizei tanto isso que eu trabalhei 10 anos na autorizada da Apple. Ah, você chegou a trabalhar com isso, Cheguei então. aqui em Palmas, inclusive. Hum. Só que lá não era tanta parte da questão técnica, né? Era mais questão de software e tal, mais essa parte. Então, se eu não fosse DJ, eu investiria com certeza em manutenção de celular e de Starlink. Entendi. Porque eu gosto de estar conectado com pessoas, estar falando com gente. Então, eu ia conseguir estar falando com as pessoas e estar dando uma solução pra elas. Entendi. Qual é o pior tipo de pessoa numa pista de dança? Pior que você fala assim, caraca, velho. Sempre tem um assim. Aquela pessoa chata que não curte, que não sai Aham. da pista e que fica ali só julgando todo mundo, tudo, saca? E é perceptível, né? A pessoa não disfarça, Tipo, né? não, tem aquela teia de aranha ali, ele tá de Julgando a calça, festa, tipo, sempre tem. sempre tem essa pessoa. Quando tem um público maior, essa pessoa fica meio que disfarçada ali, ela meio que se camufla, né?
Agora, quando tem menos pessoas e tem essa pessoa lá na pista, tipo assim, meu Deus do céu. Deixa eu fazer agora uma pergunta um pouco mais pessoal. Você já pensou em desistir? Não. Nunca pensou em desistir? Tipo assim, caraca, velho. Assim, de ser DJ, de tocar, já, cara, no começo, assim, já peguei uns perrengues que... Conta pra gente o que foi que te segurou? O que foi que não te fez desistir? O meu propósito de querer fazer aquilo que eu gosto. Uhum. Música. Tipo, uma frase do Steve Jobs que eu sempre li, que eu ficava pensando, refletindo quando eu pensava em desistir, que é aquilo, né? Ou você vive o seu sonho, ou você vai realizar o sonho dos outros, né? Então eu ficava sempre nesse conflito. Então, como durante muito tempo eu fui CLT, eu ficava dividido entre essas duas camadas, entre tocar e ser CLT, tocar e ser CLT. Só que depois da pandemia começou a acontecer muita coisa, o período que a gente ficou trancado, né? Sim. Serviu pra gente refletir muito. E aí foi quando eu fiquei pensando sobre isso. E aí depois disso tudo, da pandemia, eu pensei, cara, agora eu não posso desistir mais. Eu vou ter que seguir esse caminho aqui com unhas, forças e dentes. Sim. Não tem... E além de você acha que a pandemia atrapalhou outros DJs, amigos seus? Também. Muita gente não voltou depois da pandemia. Seguiram outro segmento, foram pra outras áreas. Queria que você deixasse uma mensagem. O que você diria pro Wallace lá do começo da carreira? O que você diria pra ele hoje? Pra ele ter foco. Pra ele ter foco. Você acha que naquela época você não era tão focado quanto você é hoje? Não. Eu deixava as pessoas mais próximas a mim me distrair. E acho que, querendo ou não, até porque esse podcast é gravado na universidade, no colégio, né? E eu acho que é uma vivência que muita gente, tipo, muitos estudantes e adolescentes hoje enfrentam aqui, principalmente no público escola, né? Porque o que acontece? Qualquer coisa que você às vezes quer fazer, você acaba deixando de fazer pensando no que os outros vão falar, né? E tudo mais, isso acaba desmotivando. Por exemplo, e a gente começa por coisas simples, né? Tipo, não é nem uma coisa muito grande, sei lá, uma festa de quadrilha, um evento que, sei lá, precisamos de um cantor, precisamos de quem dance. Tem a galera que sabe dançar, tem a galera que sabe cantar, mas que não faz por influência de outras pessoas, né? De pensando, né? O que as pessoas vão achar. E o Wallace teve esse problema, né? Sim. E hoje ele tá aí sendo uma das referências como DJ no estado, cara. Então, tipo assim, é um bizu que dá pra falar, cara, se você tem um projeto, se você tem um sonho, objetivo. se você é bom em alguma coisa, cara, faça. Faça porque hoje o mercado tá muito amplo pra tudo, né? Hoje em dia a gente sempre tem uma pessoa que faz alguma coisa. Sim. Então, por exemplo, em vez de você ficar com esse pensamento de eu vou ser só mais um, você pensa que você vai ser um, né? Porque quando você pensa assim, vou ser mais um, quer dizer que no meio ali de 10 você vai ser um do que as pessoas vão pensar em contratar seu serviço. Mas quando você pensa, vou ser um, é um pensamento totalmente diferente. E é assim que o Alisson pensa hoje, eu imagino, né? Sim, é isso que você pensa hoje. Você acha que hoje em dia, com o pensamento que você tem, alguma coisa podia te desmotivar? Sim, eu acho que o maior choque que eu passei na minha vida foi a perda da minha mãe. Que isso aconteceu há uns 2 anos, não, foi ano passado. Aham. Não faço nem questão tentando de lembrar da data, mas eu passei por isso, então pra mim foi uma coisa assim que foi o divisor de água na minha vida. É claro que eu acho que hoje em dia o que me estabilizaria seria Deus me livre, eu perder um filho meu, ou minha esposa, Deus me livre. Ou um irmão meu, mas tirando isso, eu acho que não tem outra coisa que me abala mais, não, graças a Deus. Como que você falou na relação dos seus filhos, né, e da sua esposa? Aham. Como que você separa a sua vida profissional com a sua vida na sua família? Como um pai, tipo, como um marido? O domingo é pra eles, eu sempre preservo o domingo pra eles. Mesmo que domingo eu tenha que levantar às 5h30 da manhã, eu já saí direto de um evento pra ir tocar na corrida, até 10 horas da manhã, ficar acordado esse tempo todo. Mas o domingão é pra eles, eu sempre tiro o domingo pra eles. Ou uma quarta-feira durante a semana pra gente sentar, jantar junto, tentar fazer aquela interação de família. No caso, você é um pai e um marido presente, né? Tipo assim, você não deixa com que o seu serviço te sobrecarregue 100%, né? Não, isso em hipótese alguma eu penso que pode acontecer, até porque é um dos pilares mais importantes. Porque se a gente for ver na correria, acaba que a gente literalmente não tem tempo pra nada. Que ao mesmo tempo que as pessoas olham de fora e pensam, você tem muito tempo. Não, eu tenho menos tempo que você, porque é muita coisa, cara. Desculpa por eu demorar pra te responder, mas a questão não é nem que de eu não querer, é que é muita coisa, É velho. muita coisa isso aí. Então, acaba demorando. Você já tinha ido num podcast antes? Ou esse é o seu primeiro podcast? Não, esse é meu segundo podcast. Segundo?
Eu fui dos no primeiro primeiros, então, Piqui né? Podcast que eu fui. Aham. E depois qual outro que eu fui? Tô tentando lembrar aqui agora. Deixa eu tentar lembrar. Fui na rádio também. Na Interessante, Jovem. legal. Na TV eu já fui 3 vezes. Olha. Foi. Agora o podcast. Eu tô na dúvida, mas eu acho que esse é o segundo e é o Esse é o terceiro. segundo. Segundo Esse é o podcast. segundo podcast. Anota aí. Segundo Segundo podcast podcast do do Wallace Wallace Mus. Rally de Rally de ideias. ideias. Pode colocar no currículo já. Obrigado por estar Já pode aqui, colocar gratidão. no currículo. Muito obrigado, cara. Você chegou a falar aí que o que você diria pro Wallace de 10 anos atrás, né? Agora eu queria que você deixasse uma mensagem pro Wallace de 10 anos depois. 10 você anos quer dizer, depois. O que você quer dizer pro Wallace para daqui a 10 anos? Que eu não consigo abraçar o mundo. Preciso ter calma. Profundo isso daí, cara. Por que isso? Me explica, eu fiquei curioso agora. Cara, depois da perca... Eu já vivia nessa loucura antes de tentar abraçar o mundo, de fazer 1 milhão de coisas e tentar agradar céus e terras. Mesmo eu falando toda vez que nem Deus consegue agradar todo mundo, que uma hora uma pessoa quer chuva, o outro quer sol, né? Então quem sou eu, um mero mortal de carne e osso, pra tentar agradar todo mundo? Então isso acabou me levando a um desgaste mental muito forte. Sim, Por com isso certeza. que agora eu tô tendo que voltar a treinar, porque depois da perda da minha mãe, tive que cuidar dos meus irmãos, e aí juntou tudo aquilo. Você Eu tava entrando procurar no coisas pra colapso fazer hormonal. você tentar esquecer, né? Cara, e eu acabei entrando numa vibe totalmente errada, sabe? Caramba, mano. Depressão mesmo, assim, coisa ruim. Não tinha vontade de fazer nada, queria acabar com a minha própria vida. Aproveitar que você falou disso aí, como que, nessa época, como que você lidou? O que que você fez pra poder, assim, pra sair, assim, o que que principalmente te libertou disso? O que que você A acha? música, o meu trampo de DJ. Focar na minha carreira de DJ foi uma coisa que eu queria que minha mãe estivesse vendo tudo que eu tô conquistando e tudo que eu tô fazendo agora. Infelizmente ela não tá aqui, mas eu sei que de onde ela estiver, ela vai estar vendo. Com Então, certeza. o porquê de eu querer continuar cada vez mais focado e dar orgulho pros meus irmãos, pros meus filhos, pra minha esposa, pras pessoas que acreditam e apostam em mim. Direto Sim. ou indiretamente, mesmo que eu não vejo as pessoas todo dia, mas as que me veem, apostam em mim, eu quero continuar dando orgulho. É o que eu sempre falo, eu quero deixar, quando eu morrer eu quero deixar um legado. A Cara, minha isso é muito vontade bom. é essa. Não, e com certeza esse legado já tá se construindo, né? Porque, por exemplo, eu acho que pro público jovem que pensa em ser DJ, você deve ser uma referência. Por que que eu digo isso? Porque você começou muito novo, Sim. né? Então, com certeza, hoje alguma pessoa que tem a sua idade que você tinha quando você começou pode pensar, não, mas se o Wallace conseguiu, eu vou também conseguir consigo também, né? Claro, todo mundo consegue. Eu penso que tem espaço pra todo mundo. A pessoa só tem que querer ter foco e ter persistência. E a persistência, a resiliência ali, que é a parte mais difícil. Mas a pessoa consegue. Me responde uma coisa. Manda. Qual foi o dia que você pensou, agora que eu tô vivendo do que eu amo? Qual foi o dia que você pensou assim, cara, hoje eu vivo aquilo que eu sonhei há 10 anos, há 20 anos atrás? No final do ano passado, quando eu pedi demissão do meu outro trabalho, né? Eu não vou falar que eu não tô rico, eu tô rico de saúde. Tô trabalhando ali ainda, tem que vender show, Sim. porque não é fácil. E custo você de trabalha vida só de alto. DJ hoje, né? Hoje Hoje em você é dia, só sim. DJ. Faço uns trampos ali de vez em quando com alguma consultoria da Apple, né? Ah, Pra alguns clientes então você ainda não antigos. você ainda não se desligou 100% disso? Como eu tinha muito cliente nessa época, eu não me desvinculei dele 100%, né? O que que você faz? Qual é o seu trampo com essa questão da Apple aí? Explica pra gente Uma melhor. vez ou outra ali eu me redefini uma senha, né? Ah, Do iCloud, fazer um backup. Mas é mais suporte que eu consigo fazer online. ah, que A gente legal. faz uma chamada de vídeo, Uhum. faço essa parte de consultoria ainda. Caramba, que legal. Então, no Às caso... vezes nas horas vagas, então por isso que às vezes a correria é muito grande. Cara, eu imagino. Te mandar uma outra pergunta. Qual é a parte mais difícil que ninguém vê na vida de um DJ? Antes de subir no palco, aquela tensão, aquela correria com o contratante de alinhamento e muito tempo ouvindo música e ensaiando. Eu imagino que muita gente nem faz isso, talvez, que esteja nos vendo ouvindo isso, né? Porque hoje em dia é muito caro falar, eu sou DJ, mas quanto tempo que você passa antes do palco, ouvindo música, ou ensaiando, ou vendo se essa vai encaixar com essa, se essa faz essa com essa. É a parte dolorosa, mas que no final das contas se torna gostosa, que é quando você faz a entrega do show, né? Agora uma pergunta mais pessoal e profissional também. O que significa pra você
fazer parte de grandes momentos da vida das pessoas. Porque, querendo ou não, você faz parte, né? Sim. Num casamento, numa festa de 15 anos, você faz parte dos grandes momentos da vida de uma pessoa. Como que é pra você hoje? Como que isso significa pra você hoje? Uma grande responsabilidade. Ao mesmo tempo que eu me sinto importante, eu me sinto nada, porque eu não posso me sentir mais do que ninguém, que eu não sou melhor que ninguém. Com certeza. Eu sou peça fundamental naquilo e nada pode dar errado. Então, o meu sentimento é de uma responsabilidade muito grande. Mas eu sinto muito grato por receber essa responsabilidade. De poder exercer isso nesses papéis importantes. Que não é fácil. Às vezes, assim, Sim. soa, mas faz parte. Pois é, e outra coisa também ser DJ hoje em dia é muito mais do que apenas tocar uma música, montar uma playlist legal, né? E eu queria saber de você, o que é ser DJ pra você? Pra mim, ser DJ é o cara que ele conta histórias, ele cria memórias em momentos significantes da tua vida. Porque se tu vai pra uma balada, tu vai num momento da tua vida que tu tá muito feliz, ou que tu quer comemorar, que você tá numa vibe boa, você não vai pra uma balada na bad, ruim, né? Com certeza. Então o cara que vai estar lá tocando, que vai estar fazendo um som, ele vai estar contando uma história pra te conectar, pra te fazer lembrar de alguma coisa. Aham. Já o DJ do evento corporativo que tá lá tocando num casamento ou numa festa de 15 anos, ele tá criando memórias afetivas. É isso, Pra mim, hoje em dia, ser DJ é você criar memórias afetivas pras pessoas. Você Pra pessoa sente lembrar de você, no caso. de você num palco, pô, aquele cara tocou aquela música, aquele cara fez isso. E deve isso ser um que é feedback significado. muito grande, né? É Tipo muito assim, bom. imagina um feedback de uma pessoa que chega assim, cara, quando você tocou aquela música, tipo, Eu eu amei. lembrei de uma coisa, sei lá, eu lembrei de Da minha um momento da minha infância, eu lembrei vida. do filme. Deve ser muito bacana Isso isso, que é né? o significado, isso não tem preço. Sim, e isso também faz o cara pensar, caramba, velho, eu tô fazendo um Eu trabalho tô no legal. caminho certo. Você... Não, isso é muito bom, cara. Acho que o reconhecimento, ele é muito melhor também do que Como posso dizer isso? O reconhecimento, ele acaba sendo também muito melhor do que a audiência. Porque, por exemplo, você reconhecer que está fazendo um bom trabalho, hoje talvez é muito melhor do que você escutar de uma pessoa que o seu trabalho é bom. Porque nem todo mundo vai gostar do seu trabalho, certo? Sim. Então, se você mesmo gostar do que você faz e achar bacana o que você faz, hoje importa muito, né? Porque você mesmo, se você não se compra, você também não vai ter coragem de vender pros outros, né? Então... Caraca, boa frase. Boa frase. Você primeiro Verdade. tem que se comprar. É você olhar e se perguntar, porra, eu me compraria, eu queria esse cara no meu casamento, eu queria esse cara nos meus 15 anos. Você se Então, compraria? Hoje em dia, sim. Antigamente eu não me compraria. Gratidão às pessoas que acreditaram em mim. Mas Gratidão. hoje você se compraria? Sim, hoje em dia eu me compro porque... Não que eu me compare com alguém, mas... Digamos que eu consegui evoluir mais, tô mais maduro. Tô igual o Isso é Vini. bom, cara, isso é Quanto bom. mais velho, melhor. Você sente que a sua profissão ela é valorizada como deveria? Nem tanto ainda. Nem tanto ainda. Você acha que não é muito? Porque, como eu tava falando anteriormente, 50% dão importância, acha necessário, porque já tiveram contato com outros DJ, conhece aquilo. Só que enquanto para outros 50% é só o cara que vai lá colocar uma música pra tocar, entendeu? Sim, com certeza. Então 50% valoriza, os outros 50% acha que nem é necessário. Tipo assim, mas o que o cara vai ter que fazer na festa? Sim, Dá pra e colocar talvez pro esse Spotify. 50% que não valoriza, pode até querer buscar o serviço mais barato no mercado, né? Tipo, não, vou Justamente. procurar esse cara aqui porque é mais barato, não vou dar tanta importância, é só uma música mesmo. Justamente. Aí onde entra os outros 50% que eles já se importam a devida importância e eles já são o cliente ideal. Com certeza. Só pra gente fechar um pouquinho essa parte de se você acha que você é valorizado, eu vou fazer uma pesquisa aqui, queria que você me respondesse o seguinte. Vamos colocar aqui no Google, tipo, o que o Google diz quando a gente pergunta quanto ganha um DJ hoje? Só pra você, tipo, não você falar o seu salário, lógico, mas, assim, se você acha que se tá certo, né? Ó, iniciante entre 400 e R$1.000 por apresentações, podendo chegar a 3.200 por mês, com 2 apresentações semanais. Intermediário entre 1.500 e 5.000 por apresentação. Experiente pode ganhar 1.000 ou mais por apresentação com os mais renomados, podendo receber 3.500 por evento. Mensal, no Brasil, 2.275, 3.952, 25.200 anuais, 12,90 por hora. Por noite, dependendo do local, né? Um DJ pode receber de 800 a 1.800 por dia. E os iniciantes de 100 a 250 por hora.
Por hora. Você acha que esses dados estão certos, como diz? Realmente, Então, como que é? realmente. Quando Na você realidade. começou com seus primeiros trabalhos, quando você era iniciante, você chegou a receber esse valor mesmo, de 100 a 200 por ela? Reais. Só que não era nem por hora, era na noite inteira, né? Sério, cara? Meu Deus, Cara, mano. missão. Eu lembro um rolê que a gente foi tocar em Colmeia. Rick, né? O Rick. Antes era o Patrick Passo, agora é Rick. Satisfação, amigo. A gente foi tocar em Colmeia um rolê e o meu cachê foi R$ 180 pra ficar a noite inteira. A noite inteira, por A 180 noite reais. inteira. Claro que tinha outros DJ, o evento era de bilheteria. Tinha outros DJ, mas acaba que você tinha que ficar à disposição lá, né? Do cara a noite inteira. Sim. Cada coisa, mano. No caso, como eu imagino que deve ter alguns DJs assistindo a gente, né? Com certeza, talvez uns DJs que tenha você como referência e etc. O que que uma pessoa hoje precisa ter pra ser um DJ? Como que ela deveria começar? Quais dicas você daria pra uma pessoa que tá começando agora? Talvez até um DJ novo, como você começou, né? Com 13 a 17 anos. O que que você diria pra esses caras aí que estão iniciando? Foca no TikTok, cara. Foca em conteúdo. Se conecta com o teu público. Eu imagino, tenho ciência que no começo não dá pra nichar tanto, porque senão a gente não acaba não vendendo. Então você tem que ampliar mais um pouco. Mas a dica que eu dou, foca na tua rede social. O teu Instagram vai ser teu portfólio. O TikTok tu vai girar muito mais rápido. Isso eu tô falando no cenário atual, né? Não sei quando que vai estar vendo esse podcast. Mas assim, foca na tua rede social, cuida da tua rede social e tenta estar ali todo dia. É aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, Sim. foca na rede social. No caso, faz network. Você indica com que ele use as plataformas digitais ao seu favor, né? Porque hoje em Isso. dia o Instagram e o TikTok cresceu muito. Então, tipo assim, qualquer pessoa que quer viralizar de alguma forma ou até mesmo mostrar seu trabalho, eles usam nessas plataformas, né? Se você não estiver lá, tipo, é inútil você tentar almejar alguma coisa se você não tá presente nas redes sociais. Não Isso adianta. é bacana. Sem ainda sair também desse quadro, você ajudando, né, esses DJs hoje em dia, em relação a estudo, né? O que que você acha que uma pessoa que quer ser DJ, o que que ela deveria cursar? Qual faculdade ela deveria entrar pra quem é de faculdade, quem é de estudo? Cara, produção musical, focar em produção musical. Aqui no Tocantins, onde a gente mora, não tem nenhuma escola de DJ ainda, né? Mas tem escola de música, dá pro cara entrar fazer uma escola de música. Tem muito conteúdo pra DJ online também. Produção musical e técnica de mixagem. Isso aí tudo hoje em dia a gente consegue ter acesso online. Nem precisa sair de casa pra você poder fazer isso. E tem um equipamento. Pode ser de entrada, mais simples que for. Mas só de você ter uma noção ali de tocar nos knobs, nos fade e fazer uma virada de uma música. Já é vai te importante, colocar né? em outro nível. Sim, e na questão de faculdade, uma pessoa que ela é DJ, que faculdade ela se forma? O que que ela busca na faculdade? Produção musical, na verdade, assim, pra DJ não tem uma faculdade Não certa, tem uma faculdade né? certa, Não. né? Mas, assim, vai focar ali produção musical, Uhum. mas faculdade mesmo pra DJ não vai ter específico, né? Não tem, né? Não Mas no tem. caso, que faculdade um DJ poderia ter que faria diferença no currículo dele? Produção musical. Produção musical. Então, no caso, se você fosse uma pessoa que... Você não é um DJ, você é apenas um debutante de uma festa, algo do tipo. Uhum. E você vai contratar um DJ. O que esse DJ deveria ter pra chamar a tua atenção e falar assim, esse cara é legal, vou chamar ele? O contato dele com o público. Tipo assim, o que eu ia pedir, vídeo dele em contato com o público. Pra eu saber como que é ele atuando na pista. E DJ não pode ser tímido, né? Não. De jeito nenhum, né? Não. tem que Você ser era bem tímido no prometido. começo? Não, graças a Deus eu sempre tive esse dom, essa facilidade de... Acho que é porque minha mãe tinha bar, então ela sempre trabalhou com a noite ali nos bar, que ela tinha um bar em Paropebas. Então 2 anos, 3 anos eu já tava lá com ela, correndo lá pelo meio do bar. Então ali a gente já começou, eu e meus irmãos já ter essa facilidade de comunicação com o público, né? Sim. Desde cedo. E a música, ela já te salvou de alguma forma? Já, cara, de fazer muita merda comigo mesmo, de pensar assim, minha vida não tem sentido, ainda mais quando aconteceu essa perda pra mim significante. Eu pensei, minha vida não tem sentido, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Sim. Pra quem, a pessoa que eu queria que visse tudo que eu ainda almejo fazer, não tá mais aqui. Eu pensei, não, a música é a música, o meu porquê é a música. Entendi. E aí, então, ela me salvou dessa parte.
Então você acha que a música ela é capaz de libertar, tipo, hoje em dia Sim. os jovens adolescentes, ela é capaz de fazer com que pessoas tenham um pensamento diferente sobre a vida? Você acha Sim, que a a música hoje, ela... música pra mim é energia, então tudo que tu escuta, ouve, influencia muito. Ou tu vai escutar música pesada, carregada ali, suja, que vai te Sim. levar pra pensamentos bem obscuros. Mas tem música que tu vai ouvir que vai te dar aquela vibe gostosa, assim, de você levantar da cama, de você pular, sabe? Música, pra mim, é frequência, é energia. Entendeu? Tá sentindo a vibração já da energia. A energia chegando ao vivo, que a energia chegando ao vivo. Cara, me diz aí, qual é a maior lição que o palco te ensinou sobre a vida? Pra gente também não sair desse trechinho. Que profundo isso, hein? A maior lição que os palcos me deu em relação à vida, cara, que a gente não é melhor que ninguém. Uhum. E você tá ali em cima, você pode, questão de segundo, estragar tudo que você levou anos pra construir. Então, a gente tem que ter cuidado e a gente não é melhor que ninguém. Entendi. Não é porque a gente tá um pouco mais alto que o outro, mas isso não significa que ninguém é melhor que ninguém, que todo mundo é igual. Eu queria que você me falasse também o que você queria que as pessoas sentissem quando você tá tocando. O que que você quer que as pessoas sintam? Felicidade, alegria. É isso Energia. que você tenta Boa remeter. energia. Uma boa energia. Uma vibe boa. Quais dicas que você daria pra um DJ? O que ele pode estar fazendo pra fazer com que as pessoas sintam a música também? Pra não ser só realmente uma música, para não ser só uma batida ou apenas um evento. Buscar se conectar com o público. Através de fala no microfone, dinâmica. Se tornar uma pessoa mais acessível ao público. Se vira, dá um jeito de criar alguma coisa que você se conecta com o público lá embaixo. Eu vejo que isso é um ponto importante. É bem interessante isso. No caso, você acha que hoje em dia, se a gente tiver uma interação maior com o nosso cliente ou o nosso público, a gente tende a ser uma referência maior no mercado por ter esse contato? Você acha que o contato ele é tipo 100% essencial pra quando a pessoa vai contratar um DJ? Não, isso vai variar muito do gosto musical. Porque se a gente for falar essa parte mais da conexão, da interação com o público, a gente vai estar falando do mercado mais comercial. São músicas mais que causam essa dinâmica no público. Agora, se a gente for falar de um outro público, em aspecto público underground, que são músicas que já não tem tanto vocal, são músicas que tem mais batidas, então você escuta ela mais... Você sente a vibe ali, mas você não vibra tanto, você não vai pular, não vai ficar... Entendi. É outro sentido. E é estudo também, né? Não é um trabalho que a pessoa só pensa, eu sei criar uma coisa legal. Não, ela tem que estudar, ela tem que se esforçar, né? Por isso que a questão do foco do teu público é muito importante. Vamos pegar a comparação o Vintage com a Alok. O Vintage a gente vai falar que é um cara de um gênero musical mais underground. Uhum. Muitos dos caras que... Hoje em dia vamos dizer que sim. O cara que escuta Vintage escuta Alok. O cara que curte Alok curte Vintage. Mas vamos dizer, o cara que curte pra caramba o Vintage, que tá em todo o show dele, ele não vai gostar muito de estar no show da Alok. Ele vai falar, porra, o show da Alok é comercial. Porra, o cara sobe no palco e fala no microfone. Já o Vintage não fala no microfone. Me conta pra gente quais foram os shows de DJs que você já foi, que você já visitou. A Alok, a Seven, que eu tô lembrando assim por alto de cabeça. Vintage, caraca, mano. Illusionize. Quais que você tem vontade de visitar? Dub Dogs. De novo a Loki. Lil também já fui. Tem algum que você ainda não foi, mas que você gostaria de Snake, visitar? DJ Snake. Aham. Ele é um DJ francês. Bora fazer uma dinâmica aqui, Vamos. que eu tinha combinado de fazer com você, que é o seguinte. A gente vai colocar aqui, já vai pesquisar bem assim, os melhores DJ do mundo. É bom que já vamos testar o seu conhecimento sobre a área que você trabalha. Os melhores DJ do mundo, vamos lá. Vai aparecer aqui pra gente. Opa! Então coloca 2024. Vamos ver, acho que 2025 não tem. É porque eu tô pesquisando tô pesquisando no Google Lens. Não, tá indo. Opa! Volta lá. Tá aparecendo o negócio do Gemini. Aí, melhores DJs mais famosos do mundo. Vamos colocar Vamos assim. ver. O Alok, Conhece, né? David Guetta, Vintage. O que você citou, né? Conhece esse? Tiesto, sim. Martin Garrix também, Marshmello.
Armin Van, Alan Walker, Afrojack também. Vamos lá. A dinâmica é o seguinte. Tá, porra. Vamos lá. Mano. Você já casou? Já? Se eu já teve o casei? evento? É, mas já teve o evento? Já fez Não, a ainda cerimônia? não, ainda não. Vamos lá. Você vai casar daqui a um ano. Em nome de Deus, aí. Tem a proposta. Daqui a um ano. Vamos colocar que você vai casar daqui a um ano. Boa. Você já tem um dinheiro, você tem um lucro pra investir no DJ. Em nome de Deus. Isso. E na sua disposição tem Alok, Vintage e Marshmello. Qual que você escolheria pra tocar no seu casamento? O Alok. O Alok? Por quê? Porque eu curto o show dele. Eu acho um show bem dinâmico, bem alto astral. E é a parada que eu curto, sabe? Bem comercial. Entendi. E hit atrás de hit. Agora vamos lá. Festa de 15 anos da sua filha. Boa. E você, como uma surpresa, é você que vai escolher o DJ pra ela. Uhum. Você que vai escolher. Na sua disposição a gente tem Afrojack, Vintage e David Guetta. Qual desses três você ia escolher pra ela? Caraca, eu só tenho o Afrojack, Vintage e o David Guetta, né? Aham. Mano... eu ia optar pelo David Guetta, né? Por que você Perdão, escolheria ele? O Vintage. que você acha que iria... Porque ele foi o cara, a minha referência, assim, eu não contrataria ele pro meu casamento. Primeiro, assim, pela questão do meu público, eu imagino que estaria no meu casamento, eu acho que o David Guetta não, que ele ia ficar mais nos eletrônicos lá, né? Entendi. Então você acha que ele seria bom pra festa de 15 anos da sua Ele filha? seria, mas mesmo assim eu ia ter que alinhar. Talvez eu creio que. Ela, por já ter muito tempo contato com o pai, eu acho que ela ia acabar. Ter mais referência eletrônica e iria pelo David Guetta, né? Eu fico pensando, vai que a moleque é alguém de funk, né? Não, assim, não, eu tô com isso. Tipo assim, o que a sua filha escuta hoje? Tendo influência do que você não gosta, como você citou, que é aquela música que quando as pessoas pedem, geralmente você já pensa, putz, é aquela música. Mano, pior que Como hoje você- ela escuta muita coisa de criança ainda, como ela tem só 8 anos, ela não tem muito contato Ela ainda com- não entrou, porque Ela hoje a só gente vê, pesquisa sim, esse negócio de crianças da podcast e idade tal. dela que Você que vê, já, Cara, né? que já tem contato com TikTok, aí eles e já acaba conhecem tendo influência, bastante. com certeza. Ela ainda não, a mãe dela ainda dá uma freada nisso, graças a Deus, então ela... E você acha que hoje o seu público ele é bem aberto na questão de que se eu quiser te contratar pra festa de 8 anos, que é a idade da sua filha, pra minha filha, você acha que hoje você tem um público que te contrataria sim? Sim, 8 anos sim. Não é um público tão forte, mas eu Sim, vou falar mas que a gente já fez É alguns porque eu eventos acho que. pequenos. É, porque eu acho que a pessoa que ela for contratar esse DJ, ela vai, como você falou, avaliar o DJ, né? Pra ver Sim. se ele realmente vai ter como suprir esse Fim de pista público, né? ali, Pois é. Uhum. Então você acha que você hoje seria chamado? Você já tem alguma experiência assim com festa de criança? Cara, vamos dizer que ano passado mesmo a gente fez uns 4 eventos de criança, assim. Caramba. Porque a maioria desses eventos... Não, teve um que a gente fez que foi o filho da Darlene, inclusive, que foi de 10 anos. E teve Massa. pista... Foi até legal. Não é um público-alvo, não é uma demanda que a gente Sim. tem muito grande, mas aparecendo a gente tenta organizar a logística e ver o que casa. Pra Beleza. poder dar certo. Agora aqui, a última pergunta, vamos lá. Ah. Você vai ter que escolher um DJ que, tipo assim, você tá precisando de uma coisa pra última hora. Aham. O seu público-alvo vai ser pra uma criança de 12 anos. Caraca. E esse DJ, além dele ser bom pra esse público, ele vai ter que, assim, se desenvolver e ele vai ter que curtir mesmo com a galera pra tentar fazer com que seja o melhor evento da vida dessa garota. Vamos lá. A gente vai ter... Eu não vou colocar o Marshmello, porque o Marshmello... E eu escolheria ele. Só de pensar que o cara ia estar assim, na minha festa, com... Então Isso ia dá ser essa muito cabeça. marmelada. Como você fala o nome dele? Arman Van Buren. Arman, vai. Esse Ele- é Arman. Tiesto e Martin Garrix. Qual dos três? Martin Garrix, eles têm músicas mais conhecidas. Tem? Aham. Então você escolheria ele pra esse público que eu acabei de citar. Sim. Gostaria de saber um pouquinho agora, pra gente poder, já estamos quase encerrando. Aham. Na questão da sua mãe, quando você contou pra ela que você queria se tornar DJ, qual foi a primeira impressão que ela teve? O que ela falou na hora? Cara, ela não botava fé, tipo assim... Ela falava, vai estudar, você tem que ser alguém na vida, né? Cara, era nesse ponto que eu queria chegar. Vou explicar por quê. Você também já teve sonho de ser DJ?
Não, pela questão do seguinte. Querendo ou não, dependendo do trabalho, o que a gente vai querer executar quando a gente crescer, a questão dos pais, eles pensam muito nessa questão de, tipo assim, como ainda não deu certo, vai pensar assim, vai estudar. A gente lida também na questão de ser atleta, né? Uhum. Eu tenho 16 anos, sou atleta de voleibol, né? Pra quem não sabe, Eu achava jogo... que você era mais velho. Pra quem não sabe, eu jogo em Brasília, né? E aí, atualmente, eu tô aqui no Itop, tô morando aqui em Palmas, porque eu fui contratado pra jogar no time daqui, né? Da faculdade, O cara é do colégio. E assim, eu também tive esse mesmo problema que o Wallace teve, né? De questão de apresentar pra minha mãe o que eu queria fazer. E ela assim, menino, vai estudar, porque você é atleta, bola não vai pôr comida na mesa, esse tipo de coisa, né? E aí eu queria que você falasse um pouco assim, dessa experiência, como que você lidou, o que você fez pra assim, cara, eu vou ter que mostrar pra minha mãe que eu sou bom, que eu vou conseguir. Porque eu que sou atleta, no caso deles, que eu queria mostrar pra minha mãe. Véi, como é que eu vou mostrar pra minha mãe que eu jogo bem, que eu vou conseguir ser atleta, que eu vou ter um futuro nisso, né? E eu queria saber na questão do DJ, como que funcionou. Cara, pra eu conseguir, foi eu ter que trabalhar durante o dia e fazer os rolês na balada de noite. Pra conseguir me virar. Porque quando eu vim embora pra cá, era só eu e Deus, né? Quando eu vim pra cá com 17 anos. Então eu não dependia de ninguém. Mas eu já vim com esse sonho. De ser DJ, estudar e ser DJ. Então ficou naquela. A minha mãe falava, não, se for só pra estudar, você pode contar comigo. Agora pra você ficar dividido entre dois mundos. Aí eu falei, caraca, e agora? Aí eu tive que trabalhar durante o dia e ralar à noite ali engatinhando no serviço de DJ pra poder conciliar, porque senão... Então a dica fica sendo essa, você tem que trabalhar e fazer a outra coisa que é o seu sonho. Até dar certo, cara. Beleza, então. Então, cara, a gente já tá chegando aqui na reta final do nosso episódio, né? Gostaria de agradecer e te parabenizar pelo seu trabalho. Com certeza é um trabalho que quem assistir esse podcast vai se tornar muito realizado, né? Vai conseguir também ter uma visão diferente de como é se tornar hoje referência no mercado, né? Gostaria de agradecer você. Obrigado por ter topado estar aqui. Tamo viu? Junto. Foi uma Com certeza, honra. Eu acho que, por mais que você já realizou bastante coisa, tenho certeza que daqui pra frente você vai ainda realizar muita coisa. Amém, e que Deus possa te abençoar cada vez mais, beleza? E então, galera, se você curtiu esse bate-papo, já se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra que você consiga ter acesso aos outros podcasts que vai estar saindo, tá? Pra quem não sabe, o podcast sai toda terça-feira às 8 horas da noite aqui. Sem contar que a gente tem os cortes também, tá? Vai ter no Instagram, no TikTok. Ainda mais nessa entrevista que a gente teve, vai com certeza render aí vários vídeos curtos pra você acompanhar, beleza? Eu me chamo Jones, sou criador e apresentador do podcast Rally de Ideias, beleza? E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. E segue firme porque, de ponta a ponto, a conversa nunca para. Muito obrigado. Tchau, gente. Gratidão. Tamo junto. Aí... Parabéns, irmão. Foi top.